651. As letras mercantis provenientes de dinheiro recebido pelos capitães para despesas indispensáveis do navio ou da carga nos termos do artigo número 515 e 516 e os prêmios do seguro correspondente quando a sua importância houver sido realmente segurada, tem o privilégio de letras de empréstimo a risco, se contiverem declaração expressa de que o importe foi destinado para as referidas despesas, e são exequíveis ainda mesmo que tais objetos se percam por qualquer evento posterior, provando o dador que o dinheiro foi efetivamente empregado em benefício do navio ou da carga. Artigo 652. O empréstimo de dinheiro a risco sobre o navio, tomado pelo capitão no lugar do domicílio do dono, sem autorização escrita deste, produz ação e privilégio somente na parte que o capitão possa ter no navio e frete, e não obriga o dono, ainda mesmo que se pretenda provar que o dinheiro foi aplicado em benefício da embarcação. Artigo 653. O empréstimo a risco sobre fazendas contraído antes da vigência começada deve ser mencionado nos conhecimentos e no manifesto da carga, com designação da pessoa a quem o capitão deve participar a chegada feliz no lugar do destino, omitida aquela declaração ou consignatário, tendo aceitado letras de câmbio ou feito adiantamento na fé dos conhecimentos, preferirá ao portador da letra de risco, na falta de designação a quem deva participar a chegada, o capitão pode descarregar as fazendas, sem responsabilidade alguma pessoal para com o portador da letra de risco. Artigo 654. Se entre o dador a risco e o capitão se der algum conluio por cuja meio os armadores ou carregadores sofram prejuízo, será este indenizado solidariamente pelo dador e pelo capitão, contra os quais poderá intentar-se a ação criminal que competente seja. Artigo 655. Incorre no crime de estelionato o tomador que receber dinheiro a risco por valor maior que o do objeto do risco, ou quando este não tenha sido efetivamente embarcado. E no mesmo crime incorre também o dador que, não podendo ignorar esta circunstância, a não declarar a pessoa a quem endossar a letra de risco, no primeiro caso o tomador e no segundo o dador, responde solidariamente pela importância da letra, ainda quando tenha perecido o objeto do risco. Artigo 656. É nulo o contrato de câmbio marítimo. 1. Sendo o empréstimo feito a gente da tripulação. 2. Tendo o empréstimo somente por objeto o frete a vencer ou o lucro esperado de alguma negociação, ou um e outro simultânea e exclusivamente. 3. Quando o dador não corre algum risco dos objetos sobre os quais se deu o dinheiro. 4. Quando recai sobre objetos cujos riscos já têm sido tomados por outrem do seu inteiro valor. 5. Faltando o registro ou as formalidades exigidas no artigo 516 para o caso de que aí se trata. Em todos os referidos casos, ainda que o contrato não surta os seus efeitos legais, o tomador responde pessoalmente pelo principal, mutuado e juros legais, posto que a coisa objeto do contrato tenha perecido no tempo e no lugar dos riscos. Artigo 657. O privilégio do dador a risco sobre o navio compreende proporcionalmente
não só os fragmentos naufragos do mesmo navio, mas também o frete adquirido pelas fazendas salvas, deduzidas as despesas de salvados e as soldadas devidas por essa viagem, não havendo seguro ou risco especial sobre o mesmo frete. Artigo 658. Se o contrato a risco compreender navio e carga, as fazendas conservadas são hipoteca do dador, ainda que o navio pereça. O mesmo é vice-versa quando o navio se salva e as fazendas se perdem. Artigo 659. É livre aos contraentes estipular o prêmio na quantidade e o modo de pagamento, que bem lhes pareça, mas uma vez concordado, a superveniência de risco não dá direito à exigência de aumento ou diminuição de prêmio, salvo se outra coisa for acordada no contrato. Artigo 660. Não estando fixada a época do pagamento, será este reputado vencido apenas se tiverem cessado os riscos. Desse dia em diante, correm para o dador os juros da lei sobre o capital e prêmio, no caso de mora, a qual só pode provar-se pelo protesto. Artigo 661. O portador, na falta de pagamento no termo devido, é obrigado a protestar e a praticar todos os deveres dos portadores de letras de câmbio, para vencimento dos juros e conservação do direito regressivo sobre os garantes do instrumento de risco. Artigo 662. O dador de dinheiro a risco adquire hipoteca no objeto sobre que recai o empréstimo, mas fica sujeito a perder todo o direito à soma mutuada, perecendo o objeto hipotecado no tempo e lugar, e pelos riscos convencionados, e só tem o direito ao embolso do principal prêmio, por inteiro, no caso de chegada e salvamento. Artigo 663. Incube ao tomador provar a perda e justificar que os efeitos objeto do empréstimo existiam na embarcação na ocasião do sinistro. Artigo 664. Acontecendo pressa ou desastre de mar ao navio ou fazendas sobre que recaiu o empréstimo a risco, o tomador tem obrigação de noticiar o acontecimento ao dador, apenas tal nova chegar ao seu conhecimento, achando-se o tomador a esse tempo no navio, ou próximo aos objetos sobre que recaiu o empréstimo. É obrigado a empregar, na sua reclamação, a salvação às diligências próprias de um administrador exato, pena de responder por perdas e danos, que da sua falta resultarem. Artigo 665. Quando sobre contrato de dinheiro a risco ocorra caso que se não ache prevenido nesse título, procurar-se-á a sua decisão por analogia, quanto seja compatível no título dos seguros marítimos e vice-versa.